Jesus é a porta do coração em uma espiritualidade morna. Perceba, irmãos, que o texto da nossa reflexão nessa noite, ele está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos estar lendo aqui do versículo 16 e o versículo 17. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 17. Apocalipse 16. Apocalipse 3, desculpa. Versículo 16 e 17. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo aqui numa versão atualizada, revista atualizada. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amém? Vou ler mais uma vez. Conheço as tuas obras, que nem és quente e nem és frio. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que Deus abençoe assim a sua palavra em nossos corações. Ainda de pé, vamos orar? Pai querido, Deus amado, de bondade e misericórdia, nós te pedimos que a tua bênção esteja sobre nós aqui nessa noite, Pai. Abençoa, Senhor, porque tu sabe que nós somos limitados e que nós só entenderemos esse plano maravilhoso, a tua palavra, quando nós estivermos com um dia com o Senhor na glória. Portanto, o que nós mais te pedimos nesta noite para tratar deste assunto é o teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor venha nessa noite, Pai, a rondar dentro da tua igreja com o teu Santo Espírito, que o Senhor venha nos orientar de maneira santa, para que tudo que for dito aqui nessa noite seja para engrandecer o teu nome. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor possa abençoar a vida das pessoas que nos visitam nessa noite, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja presente aqui, Pai. Que o inimigo não tenha nenhum poder, ó Deus, sobre o culto que te prestamos aqui nessa noite, mas que tão somente o seu Santo Espírito esteja aqui, Pai. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor nos faça diferente, Pai. Que o Senhor possa aquecer o nosso coração com o teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor possa nos fazer crentes calorosos, crentes avivados, pessoas que possam influenciar a vida das pessoas que vivem ao nosso lado. Pai querido, nós te pedimos nessa noite que o Senhor se fenda, que o Senhor venha com grande graça e poder sobre a vida dos seus servos, sobre a vida das pessoas que nos visitam nessa noite, Pai. Que saiamos aqui ainda maiores do que chegamos, Pai. Que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra é viva e eficaz e ela pode transformar conforme a Tua grande e perfeita vontade, Pai. É o que nós oramos aqui nessa noite, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Toda a igreja pode dizer amém? Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Queridos, o texto que nós lemos nessa noite aqui é um texto que representa a 7ª carta da Ásia Menor, que Jesus escreve, que João escreve as palavras de Jesus para orientação, para um alerta às igrejas da Ásia Menor. Perceba, irmãos, que o apóstolo João, né, o apóstolo amado, o apóstolo que escreveu o Evangelho de João, aquele que era o mais próximo de Jesus, né? Ele recebe essas revelações no momento em que ele estava ilhado na ilha de Patmos, né? Por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo e por causa da pregação do Evangelho. Percebam, então, que esses escritos foram escritos na era cristã, aproximadamente 95 depois de Cristo, e foi escrito endereçado a uma igreja que se chamava Laodiceia, a 7ª igreja da Ásia Menor, por assim dizer. E assim, se os irmãos puderem manter a sua Bíblia aberta, né, você vai perceber lá no versículo 14, que a carta, né, está escrito assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, né, estas coisas. Ele diz o amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Aqui, o autor está falando do próprio Jesus, né? Ele que é o autor dessas palavras aqui. Se alguém tem uma Bíblia aí daquelas que tem identificação, né? Percebam que está escrito, a Bíblia que tem as falas do Senhor Jesus em vermelho, né? Nessa Bíblia vai estar escrito lá em vermelho, porque são as palavras do próprio Jesus aqui na carta a Laodiceia. Então, percebam, irmãos, que há aqui para nós aqui, né, uma palavra, né, que escreve aquele que tem autoridade, o próprio Jesus, né, aquele que vive pelos séculos dos séculos e aquele que tem a chave do céu e do inferno, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, né. E ele escreve a uma igreja, né, muito rica financeiramente, uma igreja que tinha uma escola de medicina, que fabricava na época da Ásia Menor um colírio muito famoso, é um colírio que abençoava a saúde de muitas pessoas que tinham problema de visão na Ásia Menor, que era um continente muito grande, que hoje é a Turquia, onde nós conhecemos como Turquia. Na época cristã era a Ásia Menor, e essas 7 igrejas pertenciam a essa região da Ásia Menor. Então, irmãos, Jesus mostra aqui para nós aqui, né, um chamado urgente à igreja de Laodiceia, né? Jesus usa aqui uma realidade física, né, para ilustrar essa passagem, né? A cidade da Ásia Menor, né, Laodiceia, por exemplo, recebia, né, através de aquadutos, né, uma água quente que vinha, né, para abençoar a cidade com água quente. Só que essa água chegava morna lá. Então Jesus usa o termo aqui, né, para criar uma conexão aqui. Ele usa essa realidade física, né, para poder mostrar a realidade daquela igreja naquela época, né. Então percebam que Jesus pega um gancho aqui, né, na realidade, para ilustrar para aqueles crentes da igreja da Ásia Menor aqui, né, como estava a vida espiritual daquele povo, né. Aqui ele fala aqui no texto para nós que era morna a vida espiritual daquele povo, né? Embora rica fisicamente, uma igreja rica, mas era uma igreja morna, uma igreja que estava apática, né? Então, assim, nós percebemos, irmãos, que nós vivemos numa realidade hoje em que é muito fácil a gente parecer ser cristão. Vivemos num tempo em que as realidades, né, os compromissos da nossa vida, do dia a dia, a correria, né, às vezes nos impede de ter um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, com a dedicação autêntica ao que precisa realmente ser. Perceba que a vida está cheia de compromissos, distrações, conflitos, né, conforto, né, e muito frequentemente, né, as igrejas, né, elas conhecem os cânticos, conhece o que deve ser feito, conhece a realidade do que precisa ser apresentado diante do Senhor, né? Mas muitas vezes estão como a igreja de Laodiceia, né? Percebam que na igreja de Laodiceia não havia paixão, não havia sede por Deus e não havia também a obediência sincera. Percebam que é exatamente esse tipo de coisa que Jesus, né, critica aqui, né? Ele critica aqui um cristianismo morno. Um cristianismo que Jesus denuncia porque a igreja não está vivendo uma entrega completa ao Senhor. Existia aquela questão de você viver, né, dizer que é um cristão, estar dentro de uma igreja, você conhece tudo que se faz, mas você ainda tem um pé nas coisas do mundo, você ainda tem assim, não tem aquela entrega total, o coração ainda tem uma divisão, né? E Cristo não aceita isso, irmãos. Deus quer um coração completo. Ele quer uma entrega completa. Ele quer que você se entregue completamente para Ele. Não basta você entregar parcialmente, né? Como muitos fazem, né? Então, irmãos, assim como a igreja da Laodiceia, né? Talvez muitos hoje, né, estão mornos na sua vida, né? Estão assim na sua vida, né? Eles não rejeitam a fé, né? Não rejeitam a fé, mas também não têm uma vida de intensidade com o Senhor Jesus. Jesus está batendo aqui a porta, né, da nossa vida, da minha e da sua vida, né, para que hoje, né, nós sejamos confrontados com essa realidade. Possamos pensar, né, nas aparências, né, pensar que há um chamado de Deus aqui, né, a um relacionamento real, a um relacionamento completo, né. É basicamente você medir a sua temperatura espiritual. Como que você está com Deus hoje? Como está a sua vida?
E o próprio Jesus, né, ele declara que não aceita, né, a metade do coração. Ele exige que nós sejamos completos ou não. Então, quem de nós aqui que nunca pegou uma garrafa de café, colocou na xícara e o café estava morno? O café não estava nem quente o suficiente para para nos despertar, e nem frio, talvez, para refrescar, né? O café está morno. Aí você toma aquele primeiro gole assim, a primeira coisa que você faz, o que você vai fazer? Você cospe ele de novo na caneca e descarta, não é isso que faz? Quem que nunca fez isso aqui, né? Então, irmãos, assim como alguém rejeita algo que é morno, Jesus também aqui, ele rejeita a fé morna. Ele rejeita alguém que não se entrega totalmente para ele. Então, Apocalipse 3 aqui para nós, ele confronta a igreja que vivia, que era viva, que se declarava viva, se declarava rica, segura, mas que estava espiritualmente apática. Então, percebam, irmãos, que nós podemos até fazer uma ilustração aqui. Perceba alguém que está a ponto de participar de uma entrevista de um emprego, e essa pessoa chega lá muito bem vestida, um sorriso bonito no rosto, um bom currículo na mão, mas na hora que o entrevistador faz as perguntas para ele, o entrevistador vê que não tem sangue no olho. É uma pessoa água morna, como diz por aí, né? Ele não tem brilho nos olhos, ele não tem paixão, não demonstra paixão pelo que vai fazer, pelo que vai prestar de serviço para aquela empresa. O entrevistador vai olhar e vai falar assim: ele até parece preencher bem o papel, mas é uma pessoa que está vazia por dentro. Seria mais ou menos assim, irmãos. Então, é assim que muitas pessoas estão vivendo. É assim que Jesus olhava para aquela igreja de Laodiceia e enxergava. Existia ali pessoas cristãos, né, com aparência de fé, com uma presença maciça na igreja, mas que por dentro estava vazio, estava apático. Era assim que Jesus enxergava. Então, isso para nós hoje, irmãos, é um alerta. É um alerta porque não existe metade, entrega da metade. Jesus exige que nós nos entregamos completamente. Ele exige de nós um relacionamento vivo, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então, percebam, irmãos, que há aqui para nós um chamado aqui, né? Então, percebam que o texto que nós lemos, ele é exatamente isso, né? Ele nos mostra aqui uma igreja confortável, satisfeita, mas espiritualmente morna. E o que ele tem a dizer para nós aqui é uma coisa muito forte, é uma coisa direta, é uma coisa também cheia de graça, né? É abençoador para nós saber disso. É um chamado urgente a um reacender da fé, por assim dizer, né? Está para quem está apagado. Então, irmãos, percebam que no versículo 14, ele diz aqui, ó, quero que você acompanhe comigo aí. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Amém, irmãos, é uma palavra, é uma expressão muito comum na Bíblia. É quando você lê ou quando você ouve uma coisa, você diz amém. Significa uma certeza, significa uma veracidade, significa que Deus é verdade, significa que Ele é a testemunha fiel e verdadeira, conforme o texto descreve. Ele é a testemunha totalmente confiável, perfeitamente acurada da verdade de Deus. Ele é o príncipe da criação, conforme o texto declara para nós. Perceba, irmãos, que foi dito justamente, isso foi dito justamente para a igreja de Laodiceia, abrindo um parênteses e fechando rápido aqui, para corrigir uma heresia que existia ali presente na igreja, né? Existiam heresias ali, então, quando o autor fala esse texto aqui, ele fala para poder espantar aquela heresia existente na igreja. Então, ele começa o texto dizendo para nós, no versículo, continua, né? No versículo 15, ele fala assim: conheço as tuas obras, que nem frio, que nem és frio nem quente. Perceba, irmãos, que
Aqui, o texto mostra para nós a onisciência de Deus. Deus conhece. Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida. Ainda que nós entendamos que estamos fugindo da presença de Deus, que estamos escondidos em algum lugar, que talvez estejamos escondendo de alguém que a gente queira se esconder, mas de Deus não há como se esconder. Deus é onisciente. O texto declara que Deus conhece. Ele sabe do meu coração, Ele sabe o que está dentro, que está nos meus pensamentos. Ele sonda as nossas vidas. Percebam que Deus, Ele sabe quem somos nós. Ele sabe se nós estamos quentes, Ele sabe se estamos frios e Ele sabe se estamos mornos. Percebam, irmãos, que Jesus está falando aqui com onisciência. Ele é poderoso para ver não só as ações externas, mas para ver as ações internas do coração. Percebam que Jesus, ele diz aqui quente e frio, não significa crente ou não crente. Aqui ele fala de uma postura espiritual clara. O texto diz, quem dera que fosse frio ou quente. A metáfora aqui fala de temperatura, frio, quente e morno. Ser quente significa uma pessoa que está fervorosa, que já entregou sua vida completa para Deus, que é ativo, que é comprometido. Mas o texto diz que aquele que é frio é alguém que pode significar não haver compromisso, onde não há compromisso, mas ainda há uma verdadeira percepção espiritual que de alguém que tem uma perspectiva divina que ainda pode ser achado, que pode ser perdido, que está perdido, mas pode ser encontrado pelo Senhor, pode ouvir a mensagem do Evangelho e se converter ao Evangelho. Mas o perigo, irmão, está na mornidão. Percebam que o pior de tudo aqui é estar morno. É alguém que está dentro de uma igreja, alguém que já confessa o Senhor como Salvador, que sabe cantar, que sabe louvar, mas expressa aqui alguém que está apático, alguém que não se entregou totalmente. E essa expressão é perigosa porque o próprio Jesus declarou aqui que está a ponto de vomitar alguém que está nessa situação. Irmãos, é muito triste. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos saber qual que é a nossa temperatura. Qual é a sua temperatura espiritual, irmão? Como você está vivendo diante de Deus? O que é que você tem entregado para Deus? Qual que é o seu compromisso com a verdade? Qual que é o seu esforço de se livrar do pecado e das coisas que não agradam a Deus? É disso que Jesus está falando. Irmãos, percebam que a preocupação aqui é justamente com a mornidão. Aquele que está dentro de uma igreja participa de tudo, ele sabe de tudo, mas não sabe qual é a sua temperatura cristã, não sabe qual que é o grau de relacionamento com Deus. Ele acha que a vida dele pode ser vivida de qualquer forma, agradando as coisas do mundo, mas também com um pé na igreja, para ser santo, para buscar ser santo. Irmãos, é muito sério isso. Jesus está condenando aqui a mornidão espiritual. Perceba que Jesus tem mais prazer naquele que é frio do que naquele que é morno. Perceba que aquele que é frio, ainda há uma possibilidade, ainda há uma esperança. Jesus pode colocar alguém no caminho dessa pessoa para convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo. Mas aquele que está morno, ele está confortável, ele já acha que está bem. Esse é um grande perigo para a igreja. Era um grande perigo para a igreja de Laodiceia. E é um grande perigo para nós hoje também, irmãos. Precisamos estar atentos a isso. Percebam que o texto diz no versículo 16, continua dizendo para nós que assim porque não és morno e nem quente, assim como és morno e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. A palavra vomitar aqui significa, no grego, eneó, que só aparece aqui no texto de Apocalipse. Se você procurar na Bíblia, no Novo Testamento, você não vai achar essa palavra. Perceba que é uma palavra que só aparece aqui. É uma palavra muito forte, irmãos. Vomitar aqui significa desprezar. É um termo também, uma metáfora, que significa desprezo. Perceba que Jesus está dizendo que não posso suportar esse tipo de fé. É basicamente isso. Eu não suporto esse tipo de fé morna. Fé de alguém que está com um pé no mundo e um pé na igreja. Perceba, irmãos, que a cidade de Laodiceia recebia essa água morna, né, dos aquedutos, né, que vinha lá de Colossos, né, que era a cidade próxima. A água saía quente, mas chegava morna, né? Diferente da água que vinha da cidade de Herápolis, né, que era fria, né, uma água fria. Então a cidade recebia água quente e água fria, mas a água quente chegava morna. E Jesus pega justamente um gancho nisso, né, para mostrar como que estava a fé daquele povo.
E aí nós aprendemos aqui para nós, irmãos, nós tiramos uma grande lição para nós aqui nessa noite. Podemos dizer aqui, né, que uma fé morna é inútil para o reino de Deus. Uma fé morna é ofensiva ao Senhor Jesus Cristo. Uma fé morna, a mornidão espiritual, ela causa náuseas em Deus. Perceba, irmãos, que isso representa uma fé sem paixão, sem verdade e uma fé sem entrega. Isso é um cuidado para nós, precisamos atentar para isso. E aí, irmãos, o texto continua dizendo lá no versículo 17, quando ele diz para nós que ele diz, a igreja diz, né? Estou rica e abastada, e não preciso de coisa alguma, né? Aí Jesus responde para ela, mas nem sabe que tu és infeliz, és miserável, és pobre, cega e nu. A igreja dizia que era rica, e realmente era rica fisicamente. Quem olhava para o templo da igreja, olhava para as pessoas da igreja, a igreja realmente era muito rica. Mas aos olhos do Senhor Jesus, irmãos, não há como fugir. Jesus conhece o coração. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que passa no nosso coração. E ele olhou para aquela igreja e viu que era uma igreja pobre. Perceba que Jesus identifica 5 situações daquela igreja aqui, né? Ela era infeliz, né? Percebe, irmão, você tem dinheiro e não tem alegria. Tem dinheiro, mas não tem verdade na sua vida. A igreja era miserável, era digna de pena. Quem olhava para aquela igreja via aquilo, todo aquele movimento, muita riqueza, mas Jesus enxerga um miserável. É assim que Jesus enxerga. Ele era pobre, né? Sem recurso espiritual, tinha recurso físico, alimentava o seu ego, mas não tinha recurso espiritual. Era cega, sem discernimento. Era nu, né? Sem veste espiritual de justiça. A única pessoa que nos justifica diante de Deus é o Senhor Jesus. Não tinha o Senhor Jesus integralmente na vida daquela igreja. Então, irmãos, Laodiceia era famosa. Laodiceia era a escola de medicina mais famosa da época, né? Especialmente pelo colírio que tinha, né? Pela indústria têxtil também, que era uma coisa que enriquecia a cidade. Mas Jesus diz, você está cega, você está nu. Acha que tem, mas não tem. É mais ou menos assim. Então, irmãos, Jesus nos ensina também aqui nessa aplicação aqui, que muitos hoje, né, vivem talvez uma ilusão da autossuficiência espiritual. Eu já ouvi algumas pessoas me falar assim, eu faço um culto lá em casa todo domingo, eu chamo lá uns vizinhos lá, eu não preciso ficar frequentando igreja, não. Autossuficiência, irmão. Não está querendo congregar porque não quer contribuir com nada, não quer participar, não quer se entregar, não quer entregar a sua vida como um sacrifício vivo no altar do Senhor. Perceba, irmãos, que é um perigo muito grande para a igreja de hoje pensar dessa forma. Perceba que o verdadeiro problema aqui, né, ao qual Jesus condena aqui, que estão nas pessoas, estão vivendo espiritualmente vazia só de aparência. Estamos vendo muito isso acontecer hoje na igreja de Cristo. Perceba, irmãos, que no versículo 18, né, o texto continua dizendo para nós que Jesus dá um conselho maravilhoso aqui para nós. Ele fala, aconselho-te que de mim compres. Ele fala, ouro refinado, vestiduras brancas e colírio. Perceba que Jesus oferece aqui 3 conselhos à igreja de Laodiceia na época, né? Ouro fino, né? Ele fala, fé verdadeira que suporta as provações e tem um valor eterno. Na carta de 1 Pedro, Pedro vai dizer lá assim, que, ó, no versículo 1:7, Pedro vai dizer assim, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro refinado, perecível, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro já falava sobre esse ouro refinado, né? Quando nós somos refinados no fogo, né? Para poder ser restaurado. Quando passamos por aquela situação em que Deus nos prova para que nós sejamos fortalecidos na nossa fé. Jesus também oferece para a igreja aqui, né, umas vestes brancas, né, símbolo de pureza. Jesus, justiça de Cristo, santidade, né? Apocalipse 14, né, 7:14, todos conhecem o versículo aí que fala, né? Então ele disse, né, estes são aqueles que vêm da grande tribulação, né? Aqueles que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus também oferece, irmãos, essas vestes brancas, para que nós saiamos da nossa mornidão espiritual
para que a igreja de Laodiceia saísse daquela condição e fosse para uma condição que agradasse a Deus. E aí também ele oferece o colírio, né? Comprar aqui significa você buscar em Deus. Não é comprar com dinheiro, mas buscar em Deus, que Deus tem toda essa abundância para a nossa vida. E ele diz, o colírio que significa discernimento espiritual, irmãos. É quando as escamas caem dos olhos, né? E a gente passa a enxergar a realidade do que Deus é para nós. É quando eu e você enxergamos a clareza, a realidade do que Deus é poderoso para fazer na minha e na sua vida. E aí, Jesus, ele não rejeita, percebe, irmãos, a igreja de Laodiceia, né? De forma definitiva. Ele oferece uma restauração. Jesus aqui, ele oferece um recurso espiritual para quem reconhece a sua necessidade. Aqui o que Jesus queria é que a igreja de Laodiceia reconhecesse a sua condição, o seu estado, e se voltasse para ele e buscasse onde unicamente podia ser encontrado: ouro refinado, vestes brancas e o colírio que só ele pode oferecer. Abrir os nossos olhos para a nossa realidade. Pecador, miserável, dependente da misericórdia de Deus. Então, tudo o que nós precisamos não se compra com dinheiro. Basta você buscar em Cristo. Ele tem tudo isso para você. E muito mais do que isso. E no versículo 19 vai dizer para nós: eu repreendo e disciplino o quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui é um chamado arrependimento, irmãos. Todos nós somos carentes de arrependimento. Por mais que nós tentamos caminhar na presença do Senhor, Deus requer um coração arrependido, um coração quebrantado que se rende verdadeiramente aos pés dele. É o desejo de Deus. Então, Jesus repreende aqui, né? A repreensão de Jesus é fruto de amor, não é fruto de ódio. Deus é um Deus de amor, é um Deus que ama, como um pai que corrige um filho, né? Lá em Hebreus 12:6 fala para nós, né? Porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, é esse amor que é oferecido para nós. Então, é uma resposta de correção, uma resposta de zelo, de arrependimento que nós podemos dar para Deus através da nossa vida. Então, irmãos, a correção de Deus é um sinal de que Ele nos ama. É um sinal de que há uma chance de mudança, há uma chance de transformação. Arrependimento não é uma tristeza apenas, arrependimento é uma mudança de direção, né? Em relação à nossa vida, uma vida renovada e transformada no sangue de Jesus. E no versículo 20 ele vai dizer para nós, né? Eis que estou à porta, né? Um versículo muito conhecido, né? Ele diz para nós aqui: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É o que diz no versículo, né? Então, apesar da mornidão espiritual, apesar da espiritualidade vazia, apesar do pecado, apesar da infidelidade nossa com Deus, apesar da infidelidade da igreja de Laodiceia com Deus, Deus é um Deus que não muda. Deus é aquele Deus que ama, o amor de Deus é infinito, ele é constante, ele é absoluto. Deus não perdeu a esperança de que a igreja de Laodiceia pudesse se voltar para ele e ser restaurada. Deus não perdeu a esperança de que aquela igreja pudesse ser aquecida pelo Espírito Santo de Deus. E perceba que essa esperança ainda está viva, irmãos. Essa esperança ainda existe de que eu e você sejamos restaurados. O amor de Deus, como eu disse aqui, ele é infinito, ele é contínuo, ele é constante, ele é absoluto. Porque Deus ainda não perdeu a esperança de que a igreja Batista de Congonha seja restaurada. Que ela se volte para ele com amor verdadeiro. Que as pessoas que ainda não conhecem Jesus possam ser restauradas, possam se render aos pés do Senhor, de todo o coração. Então a imagem aqui é a imagem de Jesus, né, batendo a porta do coração, não é a porta da casa, do coração, né?
esperando ser recebido. Percebam que Deus, ele não força a barra com ninguém. Ele dá o livre-arbítrio para vocês, faça a sua escolha. Mas a escolha também tem consequência, sabemos disso. Mas ele espera, irmãos, uma resposta voluntária nossa. Ele espera uma resposta positiva, minha e sua. Percebam que ele, nesse versículo aqui, né, ele fala sobre para os cristãos que estão mornos. Muitas vezes esse versículo é usado para evangelização, mas ele fala aqui também para os cristãos que estão mornos. Então, irmãos, ele fala no final que é o que vencer, né? Eu dar-lhe sentar comigo no trono. Perceba que aqui é uma recompensa do reino de Deus para nós, né? Desfrutar das bem-aventuranças eternas, né? Se nós respondermos aí com o chamado de abandono, né? Viver um arrependimento zeloso para com Deus. E no final aqui, Jesus vai dizer para nós o seguinte: Jesus promete mais do que perdão para nós. Mas ele dá um alerta para nós aqui. No versículo 22, ele vai dizer assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aqui ele fala isso aqui porque ele falou para mais 6 igrejas que foram também, que estavam dentro da Ásia Menor. Né? Percebe, irmãos, que é um apelo final para nós aqui, viu? Há uma atenção especial. A mensagem não é só para a igreja de Laodiceia, mas para todas as igrejas em todos os tempos. Todas as igrejas em todos os tempos estão debaixo do alvo que Laodiceia estava. Percebam que quem tem ouvidos que ouça, irmãos. Em todas as cartas que Jesus escreveu para as igrejas, o último versículo era esse aqui, ó. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Percebam, irmãos, que o Espírito Santo ainda hoje fala através da carta. Percebam que é mais precioso para nós saber, é mais do que precioso para nós saber qual a nossa condição. É importante saber ouvir. É importante para nós sabermos obedecer. É importante para nós tomar a decisão de deixar a nossa mornidão, de deixar aquela condição de marcar passo, de tomar aquela decisão importante, né, de seguir ao Senhor verdadeiramente. Não é vir à igreja talvez uma vez no mês, de vez em quando. O dia que não estiver fazendo nada para fazer, eu vou lá. Não é isso, irmãos. Deus quer um compromisso. Deus quer uma constância. Assim como o amor dele é contínuo, é infinito, é absoluto, ele deseja que nós também sejamos constantes com ele. Sejamos servos fiéis. E aí, irmãos, a resposta que o autor esperava, né, daquela igreja, né, foi falado isso aqui através de Jesus para aquela igreja, mas a resposta esperada aqui era uma autoavaliação honesta, né? Eu ser honesto comigo mesmo, né? Como está a minha temperatura espiritual? Essa era a resposta. Perceba que a palavra frio e quente aqui, ela aparece 3 vezes em 2 versículos. 3 vezes, irmãos, frio e quente. Percebam que a resposta que Jesus esperava daquela igreja era que ela medisse a sua temperatura, da sua fé com ele, do seu compromisso com ele. E hoje, para nós aqui na igreja atual, no século 21, a resposta esperada é a mesma. Deus espera de mim e de você, irmãos, que nós possamos ter a capacidade, através do Espírito Santo de Deus, de medir como está a sua temperatura espiritual. Eu creio que você não quer ser morno, irmão. Você não quer ser como aqueles cristãos lá de Laodiceia que estavam morno a ponto de ser vomitado, de ser rejeitado pelo Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse isso. Quem é morno, corre o risco de ser rejeitado. Então há aqui um chamado ao compromisso. Chamado a que você desperta tu que dormes, e Deus te esclarecerá. Peça a Deus a intervenção do Espírito Santo na sua vida, para que você possa ter a capacidade de fazer a sua autoanálise. Então o texto, o primeiro reconhecimento aqui, né? Autoavaliação honesta. Reconhecimento da condição. É outro ponto. Arrependimento sincero. Abrir a porta do coração. Todos esses itens são itens que foram descritos aqui nessa carta, né? E ele chama a ser um vencedor no Espírito, irmãos. Que maravilha, né?
viver em obediência e amor perseverante. Ele fala aqui, né? Aquele que ele diz aqui no versículo, né? O vencedor dá-lhe-eis sentar-se comigo no trono, e assim também o vencedor me sentei com o Pai no meu trono. Percebam que Deus nos dá aqui a alegria de sentar no trono dele e reinar com ele, aquele que for fiel a ele, aquele que estiver comprometido com a sua verdade. A promessa para nós, irmãos. A promessa para quem quer realmente viver uma vida restaurada. Irmãos, percebam que, caminhando aqui para o final da nossa mensagem, né? O chamado aqui é abrir a porta do coração. Essa talvez seja a parte mais interessante para nós. Cultivar o tempo de intimidade com Deus, né? Convidando Ele a entrar na nossa vida, né? No nosso trabalho, na nossa família, né? Nas nossas emoções, nas nossas decisões. Quantos de nós tomamos decisões sem consultar o Senhor Deus? Ele fala aqui também de comunhão, né? De prioridade, alerta para a nossa vida. Percebe, irmãos, que o apelo final aqui está no versículo 22, conforme eu já falei aqui, né? Quem tem ouvidos que ouça. Ele conhece cada um de nós. Ele é onisciente, ele é onipotente, onipresente, ele sabe da nossa condição, irmãos. Não adianta eu querer esconder, saber que eu posso viver isso do jeito que eu quero, mas Deus conhece o nosso coração, ele sabe de cada um de nós. Então, deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe ele fazer a diferença na sua vida. Deixe ele cuidar de você. Peça a ele o ouro refinado. Peça a ele vestes brancas. Peça a ele o colírio para que as escamas caiam dos seus olhos. Assim como a necessidade da igreja de Laodiceia, a necessidade também é hoje. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, Deus bondoso, nós te agradecemos, ó Deus, nesta noite, pela vida das pessoas que nos visitam, pelos irmãos presentes aqui, ó Pai, que puderam ouvir essa mensagem. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Pai querido, tenha misericórdia da tua igreja que clama nessa noite, que entende a sua necessidade, que sabe que precisa do Senhor, Pai. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor derrame sobre nós o teu poder, o teu Espírito Santo, para que nós possamos nesse tempo, Pai, nos alertar, Pai, quanto ao perigo existente ali na igreja de Laodiceia, Pai. A mornidão espiritual. Ó Deus, nós entendemos através da tua palavra que não há espaço para quem está morno, Pai. Entendemos através da tua palavra que nós precisamos estar quentes, comprometidos com a nossa fé em Cristo Jesus, Pai. Reconhecemos também que precisamos ter uma entrega total da nossa vida nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa fazer a tua vontade em cada um de nós. Ó Senhor Deus, reconhecemos também que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Que o Senhor é onisciente, Pai. O Senhor conhece o nosso andar, conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. O Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, Pai. Por isso nós, como igreja do Senhor aqui nessa noite, reconhecemos a nossa condição, Pai. Permita, Pai, que a tua igreja nessa noite possa avaliar com honestidade a sua condição, Pai. Como eu estou com o Senhor? Como está a minha temperatura cristã? Como está a minha fé? Como está o meu andar e caminhar com o Senhor? Pai querido, permita que nós possamos fazer a nossa avaliação e corrigir a nossa rota de vida, Pai. Corrigir a nossa caminhada para que nós sejamos mais na Tua presença, Pai. Permita que nós possamos entender, possamos, assim como o filho pródigo, cair em si, reconhecer a nossa condição e saber que a nossa salvação, que a nossa vida santa só é possível na Tua presença, Pai. Permita, Pai, o nosso reconhecimento, que não andemos por aí distraídos, mas que possamos estar atentos, Pai. Permita que possamos abrir a nossa mente para nos atentar para essa tão grande urgência da vida espiritual, Pai.
Permita que sejamos, nesse tempo, homens e mulheres de Deus, que possam, assim, corrigir a sua rota de vida. Entender que a mornidão espiritual é rejeitada pelo Senhor, Pai. Que nesse tempo, Pai, sejamos uma igreja transformada, lavada e alvejada no sangue do Senhor Jesus. Pai querido, que o Senhor possa abençoar a tua igreja aqui nessa noite. Abençoar as pessoas que nos ouvem, Pai. Que sejam também impactados na mesma proporção, no poder do seu Santo Espírito. É que nós oramos aqui nessa noite, com o perdão dos nossos pecados, agora e para todo sempre. Querido irmão, querida irmã, queridos irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua semana, e que você possa refletir sobre a sua temperatura espiritual nessa semana. Como você está com Deus. Que Deus os abençoe.